Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma interpretação de modelagem para que a gente possa criar das nossas bases, frente e costas, uma blusinha de verão, onde eu vou fazer com recorte no ombro. No meio desse recorte eu vou colocar um babadinho, vai ser bem fácil a modelagem de fazer. E ela vai ter um comprimento médio de 60 centímetros. Então, quando a gente vai fazer uma blusa e a gente já tem a base do corpinho, a gente só aumenta da base do corpo o comprimento desejado da blusa. Então, eu vou começar copiando aqui minhas bases, frente e costas. Essa minha base aqui, ela não tem margem de costura, justamente para ficar mais fácil, para quando eu quero fazer uma interpretação de modelagem, eu já consigo fazer bem rapidinho, porque eu não preciso descontar aqui as margens de costura. Eu copiei aqui. Vou só passar a régua nas pences. E aqui vou copiar o costas. Opa! Uma tremidinha aqui. Copiei aqui frente e costas. Vou começar prolongando a altura da blusa. Então, lembrando que a altura aqui do meu corpinho, eu sempre vou medir do ombro, da linha do ombro até a linha da cintura, certo? Nesse meu caso aqui, a altura do meu corpo, eu tô usando 42 centímetros. E eu vou fazer uma blusinha, eu gosto que ela fique com uns 60 centímetros de comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aumentar da linha da cintura para baixo o tanto que eu preciso. Então, por exemplo, se eu medir que a minha blusa vai ter aqui no centro 60 centímetros, menos 42, que é a altura do corpo que eu tô usando, eu preciso aumentar 18 centímetros. Então, aqui na linha do meio frente, eu vou prolongar essa linha. Vou prolongar ela 18 centímetros. 18. E vou esquadrar. Deixa eu afastar um pouquinho, para vocês conseguirem ver até onde tá prolongada aqui a linha. O que a gente vai fazer? A princípio, eu vou esquadrar da linha da cava, como se fosse fazer uma linha reta até embaixo. Lembrando que essa aqui realmente não é a linha da minha blusa. Eu só esquadrei da minha cava até embaixo, para como que eu fizesse aqui um retângulo inicial. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu prolonguei aqui a altura da minha blusa. Agora, da linha aqui da minha cintura pra baixo, lembram que da cintura pra baixo, que já é a linha do quadril, certo? Então, o que a gente pode fazer? Aqui nessa linha, a gente pode colocar 1/4 da medida, né, da largura do quadril, mais 1 centímetro. Você pode fazer essa medida pra ter certeza, né, que a sua medida vai ficar certa. 1/4 do quadril... é 97 dividido por 4, mais 1, ó, 25,5. Então, eu vou colocar aqui a medida aqui embaixo na minha barra, da medida de 1/4 do quadril mais 1, que vai dar aqui assim, ó.
E agora, daqui, opa, não tá aparecendo, a medida aqui de 1/4 do quadril mais 1. Agora, eu vou vir com a curva de cava levemente arredondada, com a parte gordinha da régua em direção aqui ao quadril, e vou unir com a linha aqui da minha cintura, ó, fazendo a lateral da minha blusa. Vou apagar aqui essa linha esquadro. Só para vocês terem uma noção de como que ficou agora a lateral aqui da nossa blusinha. Então, lembrando, peguei o corpo base, copiei a pence da cintura e a pence da lateral e prolonguei na linha da frente o comprimento que faltava para fazer a altura da minha blusa. Aqui embaixo, no final do comprimento da blusa, eu coloquei a medida de 1/4 do meu quadril mais 1, porque lembrando que essa medida aqui da blusa já tá batendo no quadril. Então, se às vezes a pessoa tem um quadril muito largo e não tira essa medida, pode acabar acontecendo desse tamanho, né, da blusa ficar apertado aqui no quadril. Já aconteceu de pessoas que não fizeram essa medida e aí depois ter que deixar uma abertura aqui no tecido, né? Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, para isso, meça aqui a medida de 1/4 do quadril mais 1. Outro detalhe é que a barra da blusa, ela nunca pode ficar assim retinha. Porque como o nosso corpo ele tem a curvatura do seio, a tendência é sempre a blusa acabar levantando aqui na barra. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui no centro, a gente vai prolongar mais 2 centímetros. E vamos fazer, olha, só aqui no centro, 2 centímetros. E vamos fazer uma barra levemente arredondada. Para fazer esse levemente arredondado, eu vou deixar a parte gordinha da régua virada para baixo e a parte mais reta para o centro. E vou prolongar aqui a barra da minha blusa, certo? Ela vai ficar agora arredondada. Tudo bem por aqui? Tudo bem, tudo certo. Vou apagar aqui essa linha em esquadro. Claro que vocês podem deixar aí pra saber como que a gente chegou nesse resultado, né? Mas é só pra gente conseguir ver que agora a barra da nossa blusinha tá arredondada. Aqui na linha da cintura, tá vendo que tá bem marcada essa linha, né? Como aqui vai ser cortado inteiro, é bom a gente dar uma suavizada, ó. Dar uma suavizada aqui na linha da cintura, tá vendo, ó? Dei uma apagadinha e dei uma leve suavizada, a mão livre mesmo, pra não ficar um bico aqui no tecido. Tudo bem por aqui? Até aqui tudo certo. Só que agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um recorte aqui no ombro da nossa blusa. E nesse caso, a nossa blusa, ela não vai ter a pence da cintura costurada. Ela vai ser larguinha mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Bom, nós vamos criar um recorte aqui de fora a fora na blusa. Só que essa pence aqui, ela como que não vai existir. Então, imagine que aqui, quando a gente faz lá a pence no molde base, a gente marcou 3 centímetros, certo? Vou até vir aqui e vou marcar o meio da pence. Ó, 3 centímetros. Como esses 3 centímetros que a gente acrescentou, a gente quer deixar na blusinha, para que ela fique uma blusinha mais soltinha, o que que a gente vai fazer? Nós vamos prolongar essa linha até a barra da blusa, ó. Prolonguei, tá vendo? Até a barra da blusa. Como se fosse o meio da pence até a barra da blusa. Só que agora, essa pence aqui, ela não vai existir, a gente não vai costurar ela no tecido,
porque a gente quer deixar a nossa blusinha mais soltinha. E nós vamos fazer um recorte vindo aqui na linha do ombro. Então, deixa eu chegar mais próximo aqui. O que a gente vai fazer? Bom, aqui nós temos o recorte, nós não temos nenhum recorte ainda, nós temos apenas o decote base, que é bem fechadinho. O que eu vou fazer aqui nessa modelagem? Eu vou deixar essa minha blusinha com o decote mais arredondado. Ele não vai ser muito aberto, mas vai ser mais arredondado. Então, o que eu vou fazer? Aqui na linha do decote pra dentro, eu vou abrir 3 centímetros. Então, aqui no decote pra dentro, eu vou abrir 3 centímetros. E lembra que esse decote é bem fechadinho. Então, aqui no centro, eu vou abrir acho que uns 4 centímetros. Então, vou descer 4. Por quê? Eu ainda vou manter um decote bem fechado. Deixa eu dar zoom aqui pra ver se vocês... Eu ainda vou manter um decote bem fechadinho, redondinho, porque como é uma blusinha, ela vai ter esse detalhe de babadinho, fica legal pra depois, por exemplo, quando eu quiser usar com colar, né? Então, eu não vou fazer um decote muito aberto, não. Eu vou manter ele redondinho. Então, toda vez que a gente vai fazer um decote, a gente dá uma esquadrada nas linhas. E agora vem com a curva de cabo. Então, eu vou vir com a curva de cava. Ó, e vou posicionar aqui com a parte gordinha virada para dentro e para baixo, para fazer o meu decote arredondado. Então, voltando aqui, eu esquadrei aqui as linhas iniciais do meu decote com a curva de cava, com a parte gordinha virada para baixo e para dentro. Eu desenhei meu decote mais arredondado, mais aberto. Lembrando que a curva aqui da cava também tá aqui dentro do esquadro, certo? Então, agora o meu decote oficial vai ser este aqui. O que eu vou fazer agora? O meu ombro ficou mais estreito. E agora, eu vou abrir um recorte aqui no ombro, que vai vir até a ápice do seio, para que eu possa depois fechar essa pence aqui da cava e criar, então, esse recorte. Então, agora que a gente já abriu o decote, nós vamos abrir o recorte do ombro até a ápice do seio. Lembrando que a ápice do seio é aqui, na junção entre a pence da lateral do busto e a pence da cintura. Nós vamos abrir aqui um recorte, porque no nosso modelo a gente vai fazer a blusinha com recorte e aqui dentro a gente vai pôr um babado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar medindo quanto que ficou aqui o nosso ombro de largura e nós vamos encontrar o meio ou a metade dele. Então, você pode tanto medir com a régua, como você pode medir com a fita métrica. Então, estica a fita métrica, dobra ela ao meio, para achar aqui o ponto do meio do ombro. Chegar um pouquinho mais próximo, aqui. Então, encontrei o meio do ombro, eu vou vir em linha reta, desse ponto até aqui, a ápice do seio. Porque aqui vai ser um recorte, essa pence da lateral do busto não vai mais existir. E aqui na linha da cintura, a gente não vai ter a pence, certo? Então, deixa eu aumentar aqui pra gente conseguir visualizar toda a modelagem. Assim.
Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar essa pence da lateral do busto, ela não vai mais existir. E aqui a nossa linha do centro da pence, ela não vai passar aqui criando essa pence da cintura. Por quê? Como é uma blusinha que vai ficar soltinha, a gente vai só passar o recorte aqui na linha do meio. Por quê? Porque a gente quer que a blusinha fique larguinha, certo? Então, a gente vai apagar, porque essa pence aqui não vai mais existir. Então, aqui eu vou passar com lápis de cor primeiro, vou escrever algumas anotações pra gente não se perder antes de cortar e fechar aqui a nossa pence. Lembrando que este aqui vai ser o meio frente, então já vou passar aqui o fio. Aqui vai ser cortado na dobra do tecido, então a gente vai anotar essa informação aqui. Cortar na dobra do tecido. E esse meio frente, ele vai ser cortado apenas uma vez. Então, vou colocar aqui, cortar uma vez, porque vai ser cortado uma vez na dobra. Aqui, na lateral, nós vamos cortar 2 vezes. Antes disso, eu vou fazer o fio da linha aqui lateral. Então, lembrando, você pode esquadrar pela linha que tinha aqui embaixo ou pela linha aqui da linha da pence, que continua reto. Vou criar aqui o fio. E essa parte aqui, nós vamos cortar 2 vezes. A linha aqui do fio é a linha do meio frente, paralela aqui à linha da parte da lateral. Aqui é o meio frente, e essa aqui é a lateral frente. Lateral frente. Então, vou passar aqui com lápis de cor. Para ficar mais fácil da gente visualizar onde que ficou os nossos recortes. O nosso decote redondinho, mais aberto. Aqui. E o nosso recorte lateral. Que aqui tem a barra levemente arredondada. A curvatura aqui da lateral. Suavizei aqui na linha da cintura. Essa pence aqui a gente vai fechar, lembra? Tá dando pra visualizar aí, né? Nós temos recorte meio frente, recorte lateral frente. Só que agora, a gente vai cortar e vai fechar a pence lateral. Começando a cortar aqui no ombro. E aí, eu venho do recorte do ombro até a ápice do seio. Para que eu consiga agora fechar a pence lateral.
Lembram que o que a gente tá fazendo aqui é uma transferência de pence. A gente tá transferindo a pence da lateral do busto para a região do ombro. Então, a gente fecha agora essa pence. E a gente vai colar com fita. Tá vendo que o espaço que abre lá no ombro é o espaço da pence da lateral do busto. É o que a gente precisa para nossa modelagem ficar certinha no busto. E mesmo assim ficar larguinha na cintura, porque a gente não vai fazer a pence da cintura. Vou colocar aqui a fita. Vamos lembrar que toda vez que a gente faz um recorte, algo que a gente nunca pode esquecer é de marcar o ponto de encontro da ápice do seio. Então, aqui, a gente pode fazer um Vzinho, onde tem aqui um encontro, porque esse ponto de junção, ele tem que ficar marcado tanto no molde, quanto depois lá no tecido. Então, agora aqui eu tenho já as informações. Lateral frente cortar 2 vezes, meio frente cortar 1 vez. Fio, tem o fio marcado nas duas linhas. Vou até passar com lápis de cor para ficar mais bonitinho. Lembrando que depois aqui a gente vai passar para o molde com a margem de costura. E aí é sempre importante lembrar, né, que aqui eu usei o meu molde base como referência, e lá no meu molde base eu tenho as medidas de busto e cintura, para que a gente nunca se perca, né, saiba sempre quais as medidas que a gente tá usando. Então, agora que eu vou cortar meu molde, meio frente. Não vai cair esse papel. Cortei aqui molde meio frente. Agora eu vou cortar aqui o lateral frente. Pronto, já temos aqui o molde da nossa blusinha frente, né? Com recorte no ombro. Depois eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer o babadinho aqui do meio. A minha blusinha, há um detalhe, né, que eu tinha esquecido. A minha blusinha eu vou fazer com revel. Então, lembrem que o revel é um pedaço de tecido que ele pega na parte do decote e da cava. Então, não vai ser totalmente duplo. Como que a gente desenha aqui o revel, ó, gente? O revel, a gente vai pegar aqui o molde. Eu simplesmente faço aqui, ó, junto aqui o ombro, como se ele fosse ficar inteiro. E venho e desenho aqui, ó, um revel. Eu vou fazer desse tamanho aqui. Você pode também, né, pra ficar mais bonitinho, usar... Opa! Sabia que isso ia acontecer. Caiu o papel no chão. Você pode também usar a curva de cava,
a curva de alfaiate, desculpa, pra fazer uma curvatura mais bonitinha. Então, é 2 pedacinhos aqui, cortados, que depois a gente vai usar como revel, tá? Então, é uma parte apenas do molde da parte de cima, que depois a gente corta. Nesse caso, né, ele não vai ter recorte, eu vou cortar assim inteiro no tecido, ó. Como se eu fosse juntar aqui os 2 moldes para desenhar o revel. Eu não vou precisar fazer o revel com recorte, faço ele inteiro. E aí depois uso ele para fazer o acabamento, certo? Bom, agora a gente vai para o molde de costas. Então, nós vamos deixar aqui separado o molde de frente. Vou deixar aqui do ladinho da minha mesa. E vamos agora fazer as adaptações no molde de costas. Deixa eu só cortar aqui. Uma parte do papel que ficou. Então, o que a gente tem que fazer aqui no molde do lado costas, né? A gente precisa prolongar a parte aqui de baixo, porque eu copiei o molde base, então ele tá curtinho até a linha da cintura, eu preciso prolongar. O mesmo tanto que eu prolonguei no frente, eu vou também criar um recorte aqui no lado costas e vou abrir o decote, como eu abri no frente, certo? Deixa eu ver se tá dando pra visualizar bem, ó. Então, a base aqui costas. Nós vamos começar, deixa eu passar com lápis mais forte a linha pra ficar bem fácil de visualizar. Nós vamos começar prolongando a linha do meio costas, exatamente como a gente fez no frente, ó. Vou usar com lápis bem forte. Pra ficar fácil de visualizar, né? Agora eu vou prolongar a linha do meio frente, os mesmos 18 centímetros que eu prolonguei. Uso a linha de esquadro e prolongo aqui os mesmos 18 centímetros e vou esquadrar. Nos 18 centímetros eu vou esquadrar. Aí, lembram que aqui embaixo, nessa linha de esquadro, eu coloquei 1/4 do meu quadril mais meio centímetro. Porque aqui, né, lembram que depois da cintura pra baixo, nessa região, nós já temos o quadril. Então, aqui eu usei como medida 1/4 do meu quadril mais meio centímetro. Então, eu vou colocar aqui a mesma medida que eu coloquei no frente, 1/4 do meu quadril mais meio centímetro. E vou usar a curvatura. Deixa eu colocar aqui a medida. Acho que eu não coloquei certinho. E vou fazer a linha levemente ondulada, né? Com a curva de alfaiate virada com a parte gordinha pra baixo e pra fora, pra fazer a curvatura aqui da blusa, ó. Mesma coisa depois, aqui na linha da cintura, a gente vai suavizar, mas depois eu vou mostrar pra vocês como fazer isso já com o molde frente, pra ficar parelho, igual. Lembram que aqui na barra da blusa, ela não pode ficar reta. Então, novamente aqui no centro, a gente vai descer mais 2 centímetros e vamos fazer uma curvatura levemente arredondada. Essa parte aqui de baixo, ó, a gente usa a régua com a parte mais retinha, né, mais suave, para o centro. E a parte mais arredondada em direção à lateral da blusa. Para que essa curvatura, ela não fique tão acentuada assim, ó. Certo? Muito bem. Agora, a gente já fez aqui a parte de baixo da blusinha, completamos a nossa altura. Vamos vir agora aqui para o decote.
Deixa eu chegar mais pertinho aqui pra gente visualizar aqui o decote. Então, lembrando que no decote, lá no frente, eu entrei do decote no ombro pra dentro 3 centímetros. E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai abrir 3 centímetros no decote, da linha do decote para o ombro. Então, 3. A gente sempre vai usar a mesma medida que a gente usou no frente. Então, por exemplo, se você abriu mais, você não abriu mais no frente, vai abrir mais no costas também. Aqui, eu vou apenas descer 2 centímetros, porque no costas eu vou manter um decote mais fechadinho, ó. Vou dar uma esquadrada aqui. Dar uma esquadrada. E aí, vou usar a curva de cava para fazer esse decote. Com a parte, a gordinha, virada para dentro e para baixo. E aí, não tem problema se aqui no início o seu decote ficar retinho, é até mais bonito se ele ficar esquadrado, tá? Então, não tem problema se no início ele ficar retinho. Tá dando pra ver aqui a diferença? No início aqui retinho e retinho. Opa, não focou? Voltando aqui no decote, tinha saído do foco, eu abri 3 centímetros no decote em direção ao ombro e do decote para baixo, no meio costas, eu abri 2 centímetros. Por quê? Porque eu quero manter um decote mais fechadinho. Então, eu esquadrei aqui as linhas, no início, ó, com o esquadro. E vim com a curva de cava, com a parte gordinha virada para baixo e a parte mais retinha em direção ao meio, para fazer aqui a curvatura do decote. Lembrando que não tem problema se no início aqui no ombro e no meio costas, o decote ficar retinho, não tem problema, é até mais bonito. E evita que depois, na hora que você cortar o tecido, crie bicos. Então, lembrando que esse esquadro que a gente faz é só para auxiliar aqui a formação, o traçado do decote, ó. Só para o nosso decote ficar mais bonitinho, certo? Agora, a mesma coisa, a gente tem aqui o ombro, que ficou mais estreito, como frente. Nós vamos dividir o ombro ao meio e traçar, como aqui não tem ápice, vai ser até a linha do final da pence. Como aqui, o mesmo que a gente fez no frente, essa pence aqui, ela não vai existir, ela vai ser só uma medida extra que a gente vai ter deixado na nossa blusinha, para que ela não fique não fique justa na cintura, para que ela fique larguinha. O que que a gente vai fazer? Nós vamos encontrar o meio da pence e esquadrar. Lembrando que a nossa pence lá no molde base é de 3 centímetros. Então, vou esquadrar aqui 3 centímetros, achar o meio da pence, ó, que vai até a barra da blusa. Ó, essa vai até aqui a barra. Lembrando que essa parte aqui retinha já não existe, né? Essa linha aqui. E agora eu vou esquadrar lá do ombro até aqui o meio da pence. Pronto. Esquadrei. Vou eliminar aqui o desenho que tinha da minha pence, ó. Ela não vai existir. E aqui
aqui no costas, a gente não tem a pence, a gente não tem busto, né? Então, a gente não precisa fechar nenhuma pence para criar o volume do busto. É só criar mesmo esse recorte, ó, que a gente já fez. Aqui no final da pence, a gente pode só criar o encontro de junção. Quanto mais marquinhas a gente tiver de encontro aqui, mais fácil depois fica na hora de encaixar o tecido nos nossos recortes, certo? Então, aqui a gente tem meio costas e lateral costas. Vamos acrescentar as informações. O fio nas duas linhas. Vamos lembrar que como é uma blusa e nós abrimos o decote, ela vai conseguir passar facilmente na cabeça. Aqui no meio costas, ela não vai ter abertura. Lembrando que, para que a gente consiga fazer uma blusinha sem abertura no meio costas, a gente precisa ter um decote que passe a cabeça, né? Você precisa ter ali a medida necessária para passar na sua cabeça. E você precisa ter aqui a parte da cintura mais larguinha para que você consiga passar no busto. Se você tiver muito busto e a cintura muito fina e você não quiser que a sua blusa fique tão soltinha na cintura, suponhamos, né, que você tenha um busto muito grande e a cintura muito fina, e você quer que a sua blusinha não fique tão larguinha na cintura. Então, você provavelmente vai ter que fazer uma abertura aqui no meio costas. Você pode fazer uma abertura mais ou menos até a altura do busto. Pode ser feita com botão, pode ser feita com um zíper. Se você não tem um busto tão grande assim, você pode fazer só uma gotinha aqui, ou uma leve abertura para usar com um botãozinho aqui em cima. Por quê? Porque você tem que compensar. Lembrando que numa blusinha que não vai abrir no meio costas, você vai passar a blusa pela cabeça e do busto tem que passar para a cintura. Então, a medida aqui da cintura tem que passar no busto. Claro que o nosso corpo, quando a gente vai vestir uma roupa, né, você consegue como que amassar o seu corpo. Você consegue apertar o seu corpo, né? Então, você até consegue nessa linha aqui da cintura, onde a gente deixou 3 centímetros a mais a cada 1/4, para um tamanho médio de busto, você consegue passar facilmente na linha, aqui vestir, né, a blusa facilmente. Agora, se você tem um busto muito grande e a cintura muito fina, talvez essa margem de 3 centímetros aqui não seja suficiente. Talvez você vai ter que deixar mais larguinha aqui na sua cintura, para que você consiga passar a blusinha aqui no busto, tá bom? Então, pense, né? No seu caso, se o seu busto for muito grande e a cintura muito fina, talvez só esses 3 centímetros aqui que a gente usou do molde base não seja suficiente. Talvez aqui na linha da cintura você vai ter que aumentar mais 1 centímetro, talvez, além dos 3, mais 1. Você pode fazer a conta, né? Calcula lá quanto que é 1/4 do seu busto e quanto que é 1/4 da sua cintura. E aí compara se você vai conseguir deixar ali a linha da cintura um pouco menor para fazer esse ajuste da blusinha. Ou se você tem muito busto, você deixa mais retinha que essa linha para ficar mais fácil de vestir, tá bom? Então, aqui é o meio costas. Cortar na dobra do tecido. A gente também vai cortar aqui essa linha na dobra. Esse molde aqui é o meio costas. E este aqui vai ser cortado só uma vez. Já essa linha aqui, ó, é o lateral costas. E este vai ser cortado 2 vezes, certo? Então, agora eu vou passar o lápis de cor aqui pra gente visualizar bem o formato aqui do nosso molde.
vai perceber que nesse caso aqui do recorte, frente e costas ficam bem parecidos, tá? Por isso é muito importante a gente visualizar bem na hora de cortar e não misturar frente com costas, tá? Porque senão é muito fácil a gente tentar acabar confundindo e, por exemplo, pegar o meio costas e costurar com lateral frente. Não é difícil de acontecer isso. Então, separa bem o seu molde e na hora de cortar o tecido, também deixa separadinho, junto, né? O que é frente, o que é costas. Tenta não misturar para não correr o risco, né? Porque os moldes eles ficam com formato parecido e aí na hora que a gente vai costurar pode acabar atrapalhando. Lembra que eu falei uma coisa que a gente ia conferir aqui a lateral do costas com o lateral frente, né? Lembra que a gente já fez aqui a lateral frente? Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar aqui a lateral do frente que já estava feito e conferir essa linha da lateral para deixar igualzinho aqui no costas. Lembra que aqui no frente, ó, ela tem a pence fechada. Então, frente e costas tem que ficar com a mesma largura. Então, eu coloco aqui cava com cava. E aqui, ó, eu vou desenhar bem certinho a linha. Lembra que a gente suavizou? Então, lembrem que aqui eu falei pra vocês que a gente vai conferir a lateral do costas usando o molde da lateral frente, ó, que a gente já fez. Então, a gente coloca aqui e aí confere. Lembra que aqui a gente vai suavizar aqui a linha da cintura, ó, o encontro da cintura. Então, eu venho, coloco a minha lateral aqui e vejo se tá certinho, ó. Suavizo a curva exatamente como tá aqui no frente, porque a lateral frente e costas vão ter que ser costuradas juntas, ó. Então, aí eu consigo ter o mesmo formatinho, mesmo formato aqui da lateral, tá vendo? Consegui a mesma curvatura por conferir se as laterais aqui estão batendo, certo? Agora que eu conferi, então posso passar o lápis de cor. Deixa eu deixar aqui de frente. Então, tá feito aqui o nosso molde da blusa costas, né? Lateral e meio. Agora eu vou cortar. Agora eu vou mostrar aqui como que ficou todos os moldes prontos.
Então, aqui nós temos o molde meio frente e lateral frente e meio costas e lateral costas. Lembrando que eu vou fazer o acabamento com revel. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, como eu já expliquei pra vocês, tem pessoas que colocam a margem de costura direto no tecido. Quando você tem bastante experiência, já tem assim, facilidade de fazer isso, não é errado você colocar a margem direto no tecido, né? Só que quando você tá iniciando, é muito fácil você errar a margem de costura e acabar colocando mais margem do que deveria. Então, o que eu vou fazer? Como eu já expliquei pra vocês, eu gosto de deixar o molde já com a margem de costura, pra que eu não tenha erro na hora de cortar o tecido. Eu sei que é aquele jeito ali que eu tenho que cortar e pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar esses moldes para um outro papel e acrescentar a margem de costura. Que aí vocês vão ficar mais tranquilas, mais seguras na hora de cortar o tecido. Então, agora, a gente vai acrescentar as margens de costura em todos esses 4 moldes. Nos 2 frentes, né? E nos 2 costas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai copiar. Então, a gente vai copiar. Vou começar aqui com o lateral frente, ó. Lembrando que aqui ele não tem margem, então é só eu passar com o lápis, ó, por fora. Ó, respeitando, claro, o desenho aqui dele. Você pode colocar, né, algo em cima, mas é bem tranquilo fazer isso. Nunca esqueça aqui de marcar onde está a ápice. E aqui eu vou passar com a carretilha onde tá o fio. Para não correr o risco de marcar errado. Marco o início e o final. Ficou. Agora, vou passar limpo. Tá vendo como é fácil copiar? Já saiu aqui o desenho. Vou passar até com lápis mais forte. Sempre que você for copiar, ó, na hora de passar, passa com a régua, que aí o seu traço fica bem forte. Não fica difícil. Aqui tá o fio, ó. Qual a margem de costura que a gente vai usar aqui nesse caso? Eu vou usar 1 centímetro em toda a volta e 2 na lateral, tá? Então, você não precisa ficar preocupado com medo, se não servir, não vai ter esse problema, né? Porque a gente vai deixar 2 centímetros aqui na lateral, é uma folga bem grandinha, então pode ficar tranquilo. Como essa régua aqui é quadriculada, ó, gente, fica bem fácil de já marcar a margem de costura. Então, você vai, pelo desenho do quadradinho, do quadriculado, ó, você já vai colocando 1 centímetro aqui de margem. Olha como é fácil. Lembrando que aqui, ó, onde tá a ápice do seio, você vai dar uma leve arredondadinha, tá vendo? Pra não criar um bico feio. E aqui tá a junção da ápice, certo? 1 centímetro. Aqui na curva de cava é mais difícil você marcar 1 centímetro, então você pode usar fita métrica. Se você achar mais fácil, vai marcando com a fita métrica
o desenho da cava. Pode fazer pontilhadinho também, depois ir juntando o traçado. Cheguei até aqui na lateral vou dar 2. Também fácil fazer com quadriculado, consigo enxergar facilmente. Esquadro aqui, esquadro aqui. Então, nas margens aqui de costura, toma cuidado pra deixar esquadrado. E aqui na curvinha é mais difícil também, ó, porque é curvo, então eu vou fazer com a fita. Pra não errar o desenho, né? Se você não quiser deixar 2 centímetros na lateral, não tem problema, você pode deixar 1 centímetro já é suficiente, né? 1 centímetro já é suficiente aqui na lateral. Se você não quiser deixar 2, não tem problema. Legal que essa curva tem até o pontilhado aqui embaixo, ó, nessa parte. Então fica bem fácil marcar. Olha, gente, que bonitinho. Agora sim já tá pronto pra cortar no tecido. Então vamos lá. Este aqui é o lateral, frente, lateral, frente, cortar 2 vezes, tá? Lateral, frente, com margem. Sem margem aqui, com margem agora aqui embaixo, certo? Já vou cortar aqui o primeiro. Aqui deixei um lateral, frente, ó, com margem, certo? Agora eu vou pro meio frente. Embaixo, meio frente. Mesma coisa, tá? Vou fazer isso em todos os moldes. Você vai copiar. Opa! Passando o lápis por fora do molde. Marca aqui o encontro da ápice. E aqui eu não vou precisar marcar o fio, que a linha do centro é bem fácil de marcar. Vim aqui com a régua agora, com o esquadro, deixa essas linhas bem fortes. Meio frente, não precisa da margem, tá? Meio frente, não precisa da margem. Então, meio frente aqui tem o fio.
E eu só vou dar 1 centímetro em toda a volta, desde o decote aqui no ombro. Então, decote, mesma coisa, ó, vai marcando com a fita se você achar difícil. Fazer a voltinha do decote. Faz a pontilhadinha e depois desenha. Um centímetro. Essa linha aqui, ó, ela é praticamente reta. Então, 1 centímetro de margem, mais 1 centímetro até na linha de baixo. Eu acho fácil acrescentar margem de costura, então eu prefiro, né, que os meus moldes já tenham, principalmente para quem tá começando. Já tenho margem. Olha, gente, já acrescentamos rapidinho, ó. Meio frente, decote, ombro, aqui na lateral e na barra. Então, esse aqui é o meio frente. Esse aqui vai ser cortado. Cortar uma vez com margem. E aqui, o meio vai ser cortar na dobra do tecido. Beleza. Vamos cortar. Lembrem que sempre tem que marcar a ápice do seio. Não se esqueça de marcar a ápice do seio, ó. Meio frente, já com margem. Vamos deixar aqui separadinho. Agora falta só parte costas. Vou começar aqui com lateral costas. Marca aqui onde é a ápice. E aqui na lateral, marcar o fio com a carretilha. E agora passar limpo. Viu? A mesma margem que a gente deu no lateral frente é o que a gente vai dar aqui no lateral costas. 1 centímetro. Opa, 1 centímetro aqui na linha do centro. No ombro. Na cava. E aí, a gente vai fazer como a gente fez no frente, que é deixar a lateral com 2 centímetros.
aqui, ó, a lateral com 2 centímetros. Aqui a parte curva, fazer com a fita pra ficar mais bonitinho. E aí a gente pode usar da mesma forma que a gente tinha feito, né? A lateral aqui desenhada com o molde já do frente, a gente também vai pegar a lateral frente com margem. Vai colocar aqui. E vai desenhar essa lateral. Pra ficar igualzinho, ó. Aí a gente não tem... Opa, botei aqui errado. A gente não tem erro aqui na hora de desenhar a margem. E garante daí que a lateral frente e lateral costas vão ficar encaixando bem direitinho. Agora aqui, acrescentar a margem de costura. Deixa eu só conferir aqui. Esse aqui é o frente. Ah, tá, que eu copiei meio grandinho aqui. Ó, pra eu conferir, na hora parece que a minha lateral aqui ficou um pouco mais alta, ó. Então, por isso que é bom conferir, porque se parecer que tava mais alta, como eu deixei os dois do mesmo tamanho, não vai ter problema, porque eu deixei as duas laterais iguais, tá? Aí você não corre nenhum risco de na hora de cortar o tecido, seu tecido não bater. Então, esse aqui é o lateral, costas, cortar 2 vezes com margem. Lembra que aqui agora a gente já vai deixando o frente sempre separado e o costas sempre separado um do outro, pra gente não misturar aqui os moldes, né? Não correr esse risco. Ó, deixa aqui costas separadinho, tá, gente? Ó, costas aqui eu vou deixar separado do frente. E agora eu vou copiar aqui o meio costas, que vai ser a última parte. Copiei aqui, meio costas. Agora eu vou acrescentar margem de costura. Meio costas, lembrando, né? Não precisa ter a margem de costura no meio, porque também vai ser cortado na dobra do tecido. Só esquadrar bem aqui essa linha, ó. Meio costas, acrescentar margem de costura de 1 centímetro, não precisa mais que isso não, tá?
só mesmo na lateral, que aí a gente pode acrescentar um pouquinho mais. Mas as linhas dos recortes a gente mantém sempre a mesma medida. Fio aqui. Fio. Este aqui é o meio costas. Cortar uma vez com margem. Se você quiser deixar, né, o tamanho aqui do busto e cintura no seu molde, pode ficar à vontade, tá? Eu acho bem interessante vocês deixarem anotado. Aqui eu sei que eu usei o meu molde base, então no meu molde base tá anotado as minhas medidas, mas que eu já sei que são essas mesmo, ó. Mas se vocês ficarem com dúvida, é sempre bom deixar anotado a medida de cintura e busto. Frente, meio costas, aqui. Todos os moldes agora com margem, aqui ó, meio costas e lateral costas, aqui. E meio frente e lateral frente. Todos prontinhos aqui. O que a gente vai fazer agora? Lembra que o nosso modelo da blusinha vai ter um babadinho. E nós vamos já calcular a altura desse babado, ok? Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu pensei em fazer um babado abaixo da linha do busto, mais ou menos, lembra que a minha ápice tá aqui? Eu vou calcular, né, essa altura. Você pode ir lá no seu corpo e calcular mais ou menos até a linha que você quer o seu babado. Se você quer que termine acima da linha do ápice do seio, se você quer que o babado passe da ápice do seio. Então, aqui eu vou calcular que o meu babado ele vai ficar mais ou menos uns 10 centímetros abaixo daqui da linha da ápice do seio. Então, deixa eu pegar aqui só o frente para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou calcular mais ou menos a altura do meu babado, ó, uns 10 centímetros abaixo da linha da ápice, no frente. Então, imagine que eu tô medindo aqui, ó, de frente, o meu babado, ó, até o ombro vai ter 31 centímetros. Então, eu anoto isso aqui, 31 centímetros de frente. Agora, na minha linha costas, até onde que eu quero que o meu babado vá. Aqui é o costas. Então, na minha linha costas, eu quero que ele vá até onde termina a pence. Eu não quero ele muito pra baixo, porque no costas não vai fazer muita diferença. Então, eu vou continuar do 31, que tava lá na frente, ó. Coloco a fita aqui na continuação e meço até aqui a linha do final da pence. Vai dar aqui, ó, 53 centímetros, tá dando pra ver aqui? 53 centímetros. Então, 53 centímetros, opa, 53 centímetros, posso até fazer 50 pra arredondar, não tem problema se aqui no costas ficar um pouquinho mais curto. 50 centímetros é o tanto que eu quero de altura que tem aqui de babado. E termine aqui na minha frente, um pouco abaixo
da ápice do seio. Se eu vou precisar de 50 centímetros para fazer o franzidinho, o babado, e eu quero esse babado bem franzido, eu vou calcular o dobro. Então, se eu quero 50 centímetros, eu vou calcular o dobro, que é 1 metro. Então, pense assim, ó, você vai ter uma faixa de tecido de 1 metro, que a gente vai franzir até ela ficar com 50 centímetros, para daí a gente encaixar aqui na linha da nossa blusinha no recorte para criar esse efeito do babado, ok? Então, se a gente vai cortar essa faixa de tecido com 1 metro de comprimento, a gente depois tem que só calcular a largura. A largura vai ser 5 centímetros, eu não quero um babado muito largo. Então, se ele vai ter 5 centímetros, esse babado eu vou cortar uma faixa de tecido com o dobro da largura mais a margem de costura. Então, para ficar com 5, eu vou cortar com 12 de largura, aí tira 2 centímetros de margem, fica com 5. Então, ele vai ter 12 centímetros de largura e 1 metro de comprimento, para fazer aqui o efeito do nosso babado. Como é uma tira reta de tecido, essa parte do babado eu vou cortar direto no tecido, não precisa que eu faça molde, porque é uma faixa cortada reta, ok? Antes da gente começar a ir pra parte do corte, como eu expliquei pra vocês, a gente vai fazer esse acabamento com revel, né? E aí, antes aqui de já ir pra parte do corte, eu vou desenhar o revel com a parte do molde sem a margem de costura, ó. Então, aqui tá o frente. Eu vou desenhar já o revel pra deixar prontinho e aí fica, na hora de cortar fica mais fácil. Como que a gente desenha aqui o revel? Vou deixar aqui mais pertinho. Eu desenho a parte aqui de cima do molde frente, até mais ou menos a altura que eu vou fazer, lembra? Aqui. Ó, marca aqui onde tá a ápice do seio, pra gente saber onde que é o encontro. Aqui. Tirei aqui de cima. Aí, eu venho com esse lateral e encosto aqui, ó. Lateral frente com meio frente. Aí, marco aqui a cava. Aqui a lateral. Até que é uma altura. E aí, eu vou fechar usando a curva de alfaiate. Fazer uma leve curvatura, assim, ó. Com a parte gordinha virada nesse sentido. Pra ficar mais anatômico. E aqui tá o revel frente. Nesse caso, o revel, ele vai ter margem aqui no decote de 1 centímetro. Aqui no ombro, na cava. E na lateral, como a minha lateral lá no meu molde principal tem 2 centímetros de margem, aqui no revel também eu vou manter esses 2 centímetros. E aqui embaixo eu não vou precisar colocar margem, porque eu vou fazer o acabamento com overlock. Mas se você quiser, você pode colocar 1 centímetro de margem, pra que você possa fazer uma bainha de lenço. Então, eu vou colocar aqui, ó, revel frente. Aqui é o meio, cortar na dobra. Tem que ter o fio aqui no revel, que segue a linha do meio. Mesma coisa. Vai ser cortado só uma vez, porque aqui já tem margem. Com margem. Certo? Então, aqui já posso cortar também.
aqui vai estar feito o revel frente. Agora eu vou fazer a mesma coisa no revel costas. Tá aqui separado todos os moldes frentes. E agora eu vou traçar aqui o revel costas. Vou usar para traçar. Então, aqui vamos terminar de fazer o revel costas. Então, peguei aqui a parte do molde meio costas sem margem, só para copiar aqui a parte do molde. E agora aqui, depois de ter copiado meio costas, isso aqui com uma... não apareceu muito bem. Vou fazer aqui com... ficou tão forte a linha. Pra fazer o revel, a gente vem com a lateral, encosta aqui. E aí continua aqui o traçado. Porque o nosso revel, ele não vai ter o recorte, não é necessário. Então, o revel vai ser inteirinho. Aí, uma coisa bem legal é aqui na lateral do revel, costas, a gente fazer da mesma largura que a gente usou no revel frente. Então, eu pego aqui o revel frente e aí marco aqui, ó, a mesma largura, que eu vou colocar margem, ó. Mas eu marco aqui a mesma largura de lateral, pra que eu possa saber. Aqui não precisa ser muito grande no meio costas, eu vou fazer menorzinho, mas só aqui na lateral, fazendo o mesmo tamanho que o frente. E agora que vou acrescentar as margens de costura. Na lateral aqui vai ser 2 centímetros. Na cava aqui vai ser 1 centímetro. No ombro, 1 centímetro. E aqui no decote, também 1 centímetro. Aqui vai ser cortado na dobra. E aqui eu vou colocar revel costas. Cortar uma vez com margem. E aqui, então, ficou o revel da parte costas. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui separado todos os moldes da nossa blusa e preparar o nosso tecido para o corte. Então, aqui nós temos agora todos os moldes que a gente vai usar para a blusinha. Lembrando que o babado, como eu já expliquei, a gente não vai precisar fazer o molde, porque ele vai ser uma tira de tecido franzida. Essa manguinha aqui é aquela manguinha de abinha que a gente já aprendeu a fazer a modelagem lá na nossa aula de mangas. Aqui, então, eu tenho o molde da blusa frente com recorte e o revel já prontinho. E aqui a parte costas com recorte e o revel já prontinho.
Agora, a gente vai para a parte de preparar o nosso tecido.